O tema da palavra é o poder da reação. Eu estava comentando com vocês sobre um texto que me chamou a atenção, que Deus falou muito forte ao meu coração na semana passada, que foi sobre os 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Para quem não sabe, Israel estava tomada por uma grande idolatria. As pessoas que antes temiam a Deus, só a Deus, agora estavam fazendo ídolos. Elas colocavam ídolos, um Deus para dar chuva, um Deus que abriu o céu, um Deus das alturas. E Baal significa o Deus das alturas. Então eles agora estavam achando que Baal que abria e fechava o céu. Deus então, pela sua infinita misericórdia, Ele aguarda ali o arrependimento, mas não houve o arrependimento. Então o que Deus faz? Levanta o profeta Elias e fala para Elias, vai lá e afronta, ou melhor, confronta esse pecado do meu povo, porque o povo estava em idolatria com esse Baal. E para você ter uma noção como cresceu essa idolatria em Israel, já tinham 400 profetas desse ídolo chamado Baal, 400 profetas de Baal, e 450 profetas do poste ídolo. Ou seja, 850 profetas que estavam na idolatria, e óbvio, se tinha 850 profetas é porque tinha muita gente para cuidar. Aqui só tem um profeta, já não estou aguentando, imagina. Tinha que ter 850 profetas para cuidar de todo mundo que estava na idolatria. Aí Elias, o que Elias faz? Como ele foi levantado para confrontar, Elias vai lá e propõe um desafio. E qual que foi o desafio? Nós vamos aqui fazer os nossos sacrifícios, vocês vão clamar o Deus Baal de vocês, e eu vou clamar o meu Deus, o Senhor, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Quem já ouviu essa história aqui na Bíblia alguma vez? E aí você sabe o que aconteceu, eles ficaram a noite inteira clamando para o Deus deles, Baal, e Baal não respondeu. E aí Elias clamou ao Senhor, fez uma oração, e a palavra fala que Deus consumiu a oferta, consumiu o rego, a água, o sacrifício. E aí então todo mundo que viu aquela cena falou, o Senhor realmente é Deus, Baal não é Deus. E todos os profetas morreram, os profetas de Baal morreram pela ordem de Elias. Porque Deus falou, agora acaba com isso, acaba com a idolatria. E para acabar com a idolatria, eles não iam parar de realizar a idolatria. Então Deus falou, agora acaba através da espada, através da justiça. Começa agora um novo tempo. E aí então Elias vence. Que vitória, irmãos. Um profeta vence 850. Então esse homem, imagina, era um herói agora, daqueles que criam em Deus. Ele conseguiu restabelecer ali o culto a Deus. Porém, quando ele tem essa vitória, o que acontece? A rainha em exercício, que se chamava Jezabel, fala assim comigo, Jezabel. Mas fala baixo para ela não ouvir, hein? Que ela ainda existe. Sabe que ela existe, né? Em Apocalipse fala que nos últimos dias Deus vai castigar aquele que suportar essa falsa profeta, chamada Jezabel. Né? Existem, né, Maria? Umas Jezabel por aí, né? Mas fica tranquilo que Deus põe Jeú para matar elas. Mas glória a Deus. E o que aconteceu? Naquele momento, Jezabel fica sabendo que Elias venceu 850 profetas. E ela fala assim, fala para Elias, que assim como ele fez com os meus profetas, porque ela liderava aqueles profetas falsos. E ela fala assim, assim como ele fez com os meus profetas, assim eu também vou fazer com ele. E aí então, nossa, Elias, na hora que recebe a notícia, aquele homem valente, aquele homem corajoso, aquele homem que tinha acabado de vencer aqueles profetas de Baal, agora fica com medo, entra em depressão, ele procura uma caverna, ele vai debaixo de um zimbro primeiro, e ele, debaixo do zimbro, ele fala assim, meu Deus, me mata, eu não quero mais viver, e ali ele dorme. E um dos sintomas da depressão é o sono, a pessoa que só quer dormir, né? E ali ele dorme, só que Deus tinha um propósito na vida de Elias. E eu quero dizer para você, Deus tem um propósito na sua vida. E Deus manda um anjo lá do lado de Elias e cutuca Elias, acorda ele do sono, mas não um sono
normal, era um sono da depressão, acorda ele daquele sono e fala: acorda, Elias, e coloca do lado dele pão e água, e fala: come e bebe, porque Deus ainda tem um caminho muito longo para você. Amém? Ou seja, ali era o estímulo, porque a reação, o poder da reação, a reação, ela é um estímulo a uma ação. Quando você tem ali uma ação, você é estimulado a reagir. Então Deus colocou o pão, a água, e pôs um anjo ali, para confirmar promessas na vida dele, e para estimular ele a levantar dali, porque Deus só poderia continuar usando ele, se ele levantasse dali. Amém? Então ele tinha que reagir. Então, ou seja, no momento, irmãos, que nós estamos vivendo perdas na nossa vida, no momento que nós estamos vivendo derrotas na nossa vida, que estamos sendo às vezes empurrados para essa derrota, muitas vezes a gente quer ir para frente, mas não consegue, parece que tem um vento nos levando para o abismo que a gente não quer. Muitas vezes a gente enfrenta um vento contrário, muitas vezes a gente enfrenta um tempo de más notícias, a gente enfrenta um tempo que as coisas só estão andando errado, a gente enfrenta um tempo onde a gente se sente com medo, às vezes, do inimigo, a gente fica com medo muitas vezes das coisas não melhorarem. O que vai ser amanhã? Será que eu estou buscando a Deus corretamente? Será que Deus vai lembrar de mim? Será que Deus vai cumprir as promessas que Ele tem na minha vida? Então Elias estava nessa situação, e nesse momento da situação contrária, no momento que nós estamos sendo empurrados para a derrota, não é que a gente quer ser derrotado, ninguém quer ser derrotado, a gente está sendo empurrado para a derrota, é o momento que nós temos duas opções. A primeira delas é desistir, e a segunda é reagir. E hoje o Senhor está falando, há duas opções, como Elias teve duas opções, que era reagir ou desistir. No primeiro momento ele queria desistir, mas quando ele viu o anjo, e quando o anjo insistiu com ele, colocou o pão, colocou a água, ele comeu, e aí então ele reagiu. E o Senhor está falando que hoje é tempo de nós reagirmos. Não é tempo de nós voltarmos para trás, não é tempo de nós aceitarmos a situação, por mais difícil que ela seja, por mais empurrado que nós estamos sendo para sermos perdedores, ainda que estejamos perdendo. Irmão, vou falar uma coisa para você, o jogo só termina quando acaba. Amém? Então olha para quem está do seu lado e fala: o jogo só termina quando acaba. Então por que você está querendo tirar o time de campo antes? Você viu, eu vi uma reportagem essa semana agora, que foi um jogo importante que teve na Champions League, tinham torcedores do Real Madrid, porque estava ali a semifinal do campeonato mundial de clubes ali, né, o mais importante campeonato do mundo europeu, e aí estava 89 minutos do segundo tempo. Você sabe o que é 89 minutos do segundo tempo? Um jogo de futebol é 45 por 45, 89, falta 1 minuto para terminar o jogo, 89, os caras, muito torcedor incrédulo, que não era da Igreja Restaura, o que eles fizeram? Saíram, foram embora. 89, o time estava perdendo de 1-0, para poder conseguir levar para a prorrogação, tinha que fazer 2 gols. Só que eles não imaginavam, né? Não imaginavam que nós tínhamos ungido o Rodrigo. Eles não imaginavam. E aí eu vi até uma reportagem no jornal, que fala assim: algum pacto esse menino tem. E eu comentei, eu não comento muita coisa, eu comentei, pacto com Deus. E aí ele entra faltando 1 minuto, faz um gol, e depois nos outros 6, ele faz mais um, leva o time para a prorrogação, e na prorrogação, o outro lá sofre o pênalti, e ele faz o gol de pênalti, e o Real Madrid conseguiu passar. Reagiu em 6 minutos. Como é que está a tua vida? Talvez você está tirando o time de campo. Talvez você está falando: ih, meu casamento não tem mais jeito. Talvez você está falando: ih, a minha vida profissional não dá certo, pastor. Já abri a loja está fechando. Agora eu já abri não sei o quê. Tudo que eu vou fazer não dá certo. Não estou prosperando. Irmão, é tempo de reagir. Não importa o quanto tempo resta. Importa que, se no futebol, que é coisa de homem, pode acontecer, imagina as coisas de Deus. O que Deus pode fazer em 1 minuto. O que Deus pode fazer em alguns segundos. O que Deus pode fazer no teu casamento se você se levantar. O que Deus pode fazer na tua vida profissional se você resolver, simplesmente resolver
Fala, eu acredito. É o que a torcida gritava lá no estádio, né? Eu acredito. Imitou a torcida do Atlético Mineiro, né? Que anos atrás também estava na mesma situação. Então hoje você pode dizer para quem está do teu lado, fala assim, eu não sei você, mas eu acredito. Pastor, já faz 7 anos que a igreja está aberta, irmão, eu acredito. A gente toma uns trupicão, o diabo se levanta, é uma luta tremenda. Mas eu continuo acreditando. E eu sei que em nome de Jesus, irmãos, vamos parar para analisar. O diabo é mentiroso, para dizer que nada está acontecendo na nossa vida. Olha para a tua vida como estava. Irmão, nem que seja um passo, depois que você entrou na igreja, pelo menos um passo você deu na sua vida. Agora, se você não está enxergando isso, é porque realmente você está igual Elias. Você está deitado debaixo do zimbro, achando que só você está nessa situação. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, não é só você que está na situação difícil. Dificuldade é para todo mundo. Ah, só eu. Ele falou 2 vezes a mesma coisa. Tem gente que fala, já está tão acostumado com o problema, que já tomou o problema como o seu. Tem gente que fala assim para mim, pastor, ora pela minha enfermidade. Eu falo assim, nossa, já é sua assim? Já estão ali, já está namorando com ela? Não é minha não. Ora, pastor, expulsa essa enfermidade que não é minha em nome de Jesus. Amém? Pastor, ora pela minha luta. Tem gente que está tão na luta que a luta já faz parte do corpo dela. A luta é parte do corpo dela. A pessoa já acostumou tanto com a luta, que mesmo que não tiver luta, é capaz dela sentir falta da luta. Ô Lutinha, aparece aí, Lutinha. Poxa vida, eu vou falar o que para os irmãos que me encontram na rua? Tem irmão que se encontra na rua, irmão, como é que você está? Na luta. Irmão, e lá? Ih, irmão, pior. Como diz um amigo meu que trabalhou comigo, portador de má notícia. Você conhece algum portador de má notícia? A pessoa além de estar lascada, ela quer te lascar também. A pessoa além de estar desanimada, ela consegue te desanimar também. Você está motivado, mas é só você estar numa roda que não é para estar. De repente você sai de lá carregado. De repente você sai de lá incrédulo. Porque, não, tudo está ruim, ninguém aconteceu, não, mas eu vou fazer esse curso, menina, não faz não, já fiz o curso, não deu certo. Irmão, você é você, eu sou eu tenho um Deus na minha vida em nome de Jesus, e eu não vou desistir no primeiro obstáculo, porque a dificuldade é para todos, e se eu quero reagir, irmão, esse é o tempo. Fala assim, esse é o tempo. Vou te falar uma coisa, você vai reagir em nome de Jesus, só que assim, você tem um inimigo. O inimigo da reação é o tempo. Se você demora muito para reagir, não vai dar tempo, sabia disso? Tem gente que está demorando muito para vir para Jesus, talvez não dê tempo. Jesus vai voltar antes. Aí na hora que tiver os 144 mil missionários aqui, aí vai falar assim, mas cadê as igrejas? Está tudo fechada. Mas agora é tudo na caverna de novo. Aí é caverna de verdade. Então sai da caverna agora para não entrar na caverna depois. Olha para quem está do seu lado e fala, sai da caverna agora, para não ficar em caverna depois. Porque hoje a gente tem a liberdade aqui para vir para a igreja. Hoje a gente tem liberdade para adorar o nome do Senhor. Hoje a gente tem liberdade para louvar aqui os louvores na presença do Senhor, para ofertar. Hoje a gente tem uma igreja para ir, graças a Deus por isso. Mas depois que a igreja subir, aqueles que ficarem e quiserem declarar o nome de Jesus, vão ter que sofrer a pena de morte. Vão ter que ser degolados, vão ter que ser fuzilados, por não negar o nome de Jesus. Ou fala que Jesus é o Senhor e morre por isso, ou aceita a marca da besta, e aí é pior ainda o que vai acontecer, que é a morte eterna. Então enquanto é tempo, nós temos que reagir enquanto é tempo. Então levanta a sua mão e fala assim, eu preciso reagir enquanto é tempo. Irmão, vou falar uma coisa para vocês, tem 2 coisas que não levam desaforo para casa. Pergunta para mim, o que, pastor? O tempo e o dinheiro. O tempo não leva desaforo para casa, e o dinheiro também não. Ou seja, gastou, já era, vai ter que trabalhar muito para conquistar de novo. E o tempo também, passou, já era, não dá para voltar atrás. Então, quando a gente vê, os nossos filhos já cresceram. Quando a gente vê, a gente trabalhou para ter saúde, né? Gastou a nossa saúde para ter dinheiro, e depois a gente gasta o dinheiro para ter saúde. Ou seja, o tempo passa muito rápido. E aí, ontem, irmãos, eu vou falar para vocês, ontem eu estava tendo a revelação de Deus, com 17 anos de idade. O tempo passa assim, agora eu tenho 19, por 2 anos, passa rápido. Passa muito rápido. Agora eu já sou pai.
Agora, daqui a pouco ela está grande, daqui a pouco está aqui correndo, daqui a pouco está aqui louvando, daqui a pouco está aqui pregando, daqui a pouco está aqui, sei lá, intercedendo, não sei o que ela vai dizer também. Mas assim, a gente tem que reagir enquanto é tempo. A gente tem que trazer os nossos filhos para o Kids enquanto é tempo. Porque depois que ficar mais velho, não adianta. Vamos para a igreja agora. Quem, mãe? Vai você, não gosta de igreja não, eu vou lá com os manos. Não, vamos com os manos da igreja. Não, mas não gosta de igreja não, é muito chato. Por quê? Porque demora, não pode demorar para reagir. Entendeu? Irmão, ensina a criança a ser corintiana agora, porque depois vai ser fogo. Ensina a criança a buscar Deus agora, a ter prazer na igreja, a ter prazer nas coisas de Deus. As tias do Kids, eu vou te falar, nós temos as melhores tias do Kids da Zona Leste do Brasil. Elas fazem cada coisa, cada domingo é uma aula diferente, cada domingo é um tema diferente, cada domingo é uma lição diferente, cada domingo é uma lembrancinha diferente. Você chega lá no Kids, na hora do louvor, eles estão lá adorando, vem como na labareda de fogo, até mais que os adultos. Esse é um trabalho que é maravilhoso, porque nós estamos reagindo diante de uma sociedade corrompida, diante dos aviãozinhos que estão sendo formados nas bocas. Nós estamos formando mulheres e homens de Deus que vão trazer o fogo do Espírito Santo para a nação em nome de Jesus. E esse é o tempo em nome de Jesus de nós reagirmos, de nós nos levantarmos. Não é tempo de a gente aceitar o mal não. A Jezabel está ameaçando, o inimigo está te ameaçando, então ele que me ameace, mas eu não vou parar. Eu me levanto hoje para reagir diante da afronta em nome de Jesus. Se Deus me deu vitória ontem, Ele vai continuar me dando vitória hoje em nome de Jesus. Aquele que prometeu é fiel. Então não tem essa, pastor, segunda-feira, irmão. O tempo passa. Nós ontem estávamos no Natal, agora a gente já está no mês 5. E tem gente que ainda está falando, mas segunda-feira eu começo o regime. Segunda-feira eu começo a academia. 2022 tem um plano, um projeto fitness. Só que está empurrando com a barriga, literalmente. Porque esse projeto não chega. Ou seja, fica empurrando para amanhã, não empurra para amanhã não. Esse é o ano de você mergulhar na presença de Deus. Esse é o ano de você falar, tudo que tiver na igreja eu vou. Vai ter feijoada? Eu vou. Vai ter evangelismo? Eu vou. Vai ter célula? Vai ter comida depois da célula? Oh, glória! Amém? Vai ter pipoca na igreja? Vamos fazer um cine pipoca aqui daqui uns dias. Vai ter pipoca? Vai, eu vou. Eu estou na igreja. Eu estou mergulhado nas coisas do Senhor. Eu estou agora aqui para vencer. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Para você vencer Jezabel, para você vencer o mal, você tem que estar mergulhado na presença de Deus. De outra forma, você não vai aguentar. Lá fora, você já perdeu. Ninguém consegue vencer o inferno sem a presença de Jesus. Ninguém consegue vencer o inferno fora da igreja. É engano. Não, lá eu busco a Deus em casa, Deus ouve do mesmo jeito. Alguém já falou isso para você? Não, em casa é minha igreja. Irmão, esquece isso. Uma andorinha só não faz verão. Uma ovelhinha que sai fora do rebanho é presa fácil nas mãos dos lobos devoradores. Então o Senhor está falando que Ele quer ver o corpo dele unido. E glória a Deus, porque a igreja hoje aqui está cheia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque de manhãzinha, no culto de manhã antes de abrir o culto, todas as cadeiras vazias. Quando deu 10 horas, chegou um pouco de gente. Eu dobrei o meu joelho e eu falei, Deus, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Eu não aceito isso, porque eu estou 7 anos, meu Deus, todo domingo aqui, eu nunca ensinei isso, que dia das mães não é dia de vir na igreja. Dia das mães é dia de vir abençoar as mães na igreja, assim. Dia dos pais, eu vou estar com meu pai, eu vou estar com a minha mãe, mas principalmente eu vou estar com o Senhor, porque é Ele que abençoa. É Ele que dá uma família abençoada, é Ele que dá saúde, é Ele que dá paz, é Ele que prospera, é Ele que é dele que vem toda sorte de bênçãos. Irmão, você vê, na hora que eu orei isso, encheu a igreja de manhã. É porque é uma coisa seguinte, ela ameaça para tentar tirar uma... Foi, cara, não foi verdade?
A cara fala assim, bom dia, paz do Senhor, para as cadeiras. Só faltou as cadeiras falar, bom dia. Aí veio as meninas da cantina lá, toda correndo, não sei o que, as intercessoras, estavam na cantina comendo, achando que não tem público, né, meu? Achando que a igreja, sei lá, é um cinema, é um teatro, que não tem público, então eu fico lá na cantina. Aí quando foi 10 horas, bom dia! Aí as intercessoras tudo correndo, já virando no manto. É que elas são assim, é de uma hora para outra que o Espírito desce, né? E aí, irmão, eu dobrei meu joelho, eu falei, Deus, eu não tô aqui de brincadeira, Senhor. Isso não é brincadeira, não. Se eles não é possível. Aí de repente, amém? Então é isso, irmãos, é isso. Não aceita aquilo que aparentemente é, porque o inimigo sabe quem você é. Você muitas vezes pensa, será que eu sou alguma coisa, irmão? Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Deus tem coisas para fazer na tua vida, o diabo sabe disso. Por isso que o diabo quer se levantar contra você. Por isso que o diabo quer calar a tua voz. Por isso que o diabo quer que você volte lá para onde ele sabe que você não incomodava ele. Agora não, agora você está incomodando o inferno. Por isso que a luta vem contra você. É por isso que você fala, nossa, parece que eu vou para cá, é uma luta, é um demônio, eu vou para lá, é outro, eu vou para lá não sei o quê. Parece que é uma perseguição contra mim. Jesus falou que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. Mas é porque agora nós estamos incomodando o diabo, nós estamos incomodando o inferno. Antes a minha foto era uma daquelas antigas que você tinha que olhar no negocinho assim para enxergar lá no inferno. Lembra? Quem lembra daquela época que você tinha que olhar um binóculinho lá, que vinha a foto lá dentro, tampa esse olho aqui para enxergar? Essa era a foto do pastor antigamente. Depois lá na Avenida Vila Ema virou uma 3x4 lá no inferno. O diabo falou assim, essa aqui não faz nada não, isso daí eu tenho que se preocupar com o Estevão, eu tenho que se preocupar com o Rina, eu tenho que se preocupar. Mas agora, nossa foto ainda é 3x4, ainda não aumentou muito, mas um bannerzinho já está começando a ser configurado lá no céu, já está incomodando mais o diabo. Eu sei, se a luta é grande, é porque o diabo já percebeu que Deus tem grandes coisas para fazer aqui nesse lugar. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Oh, aleluia, aleluia. Então, irmão, não perca tempo. Quer reagir? Não perca tempo. Quer reagir? Não foque no problema, foque na solução. Então fala assim, eu não vou focar no problema. O diabo quer que você exalte um problema. Faça um altar para o problema. Oh, Senhor, problema. Probleminha maravilhoso, por favor. Tu és o meu Deus, meu problema. Deus, o problema não vai ser teu Deus em nome de Jesus. Porque você não vai focar no problema. Às vezes a gente está com tanto problema, que às vezes a gente fala assim, pastor, eu também não sou de ferro. Tem hora que eu também sucumbo. Tem hora que eu também desanimo, tem hora que eu também fico fraco, tem hora que eu também não tenho vontade de vir para a igreja, porque de tanta luta, ou às vezes estou lutando internamente, às vezes a nossa luta nem é externa, propriamente, há um inimigo, né? Tem gente que é craque para vencer o inimigo, mas não é juvenil para vencer a si mesmo. Isso é bom para vencer o inimigo. Não, pastor, não tem medo de nada, não tem medo de ninguém. Vem diabo, vem com 7 pedras que eu venho com 14 para cima de você. Mas às vezes a tua luta é interna. Às vezes tem um monstro dentro de você te assolando, te fazendo ameaças, falando que você não é ninguém, falando que a tua vida não vai dar certo. Você se preocupa com o amanhã, deixa de ver o hoje porque está se preocupando com o amanhã. Mas Jesus falou, basta cada dia o seu próprio mal. Então viva cada dia de cada vez. Viva cada dia de cada vez. E não foque no problema, foque na solução. Amém? A Bíblia fala em 1 Samuel, no capítulo 30, que Davi, ele estava em uma guerra. Na verdade, nesse momento, ele estava sendo perseguido por Saul. Ele vai morar na terra dos filisteus. Os filisteus aceitam Davi, porque Davi era um homem conhecido pelas vitórias que Deus dava para ele em todas as guerras, tanto que a história de Davi começa quando ele derruba um filisteu que se chamava Golias, ou seja, os filisteus tinham Davi como um herói. Então quando Davi estava sendo perseguido por Saul, não dava mais para Davi ficar nas terras de Israel. O que Davi faz? Vai pedir asilo, vai pedir ali para os filisteus colocarem ele para morar lá. E aí quando Davi pede isso, os filisteus falam, não, então vem, só que você tem que lutar pelo nosso exército.
Aí Davi fala, não, então eu vou lutar pelo exército de vocês. A Bíblia fala que os filisteus enfrentaram um monte de exércitos e já estava marcada a luta contra Israel. Agora você imagina, e na cabeça de Davi também como estava isso, né? Porque você foi levantado ungido, chefe do exército de Israel, agora você está morando na terra dos filisteus e agora você teria que guerrear contra o seu próprio povo. Como que estava a cabeça desse homem? Ele imaginando como queria matar irmãos de sangue dele. Talvez até os irmãos, né? Os irmãos de Davi faziam parte do exército de Israel. Imagina como estava a cabeça dele. E aí quando aí estava uma conversação entre os filisteus, o exército ali, se era bom Davi participar da luta, e aí eles estavam fazendo reuniões, falando, mas se Davi participar da luta, é capaz de Davi na hora H mudar de lado, e aí a gente perder a batalha, que se Davi mudar de lado, a gente perde a batalha. E aí alguns defendiam que Davi lutasse, porque não, Saul não quer matar Davi jamais vai mudar de lado. Não porque ele não queira mudar, mas que não dá para ele mudar, porque senão Saul mata ele, né? Estava aquela confusão. E Davi só aguardando. Ali, Davi estava se sentindo a última bolacha do pacote. Falando, todo mundo me quer. Porém, ele não iria participar daquela luta. Porque Deus não tinha um propósito para ele participar daquela luta. Então Deus faz com que na hora H se decida por Davi não lutar, porque se Davi lutasse, poderia vir no coração dele mudar de lado e defender Israel ao invés de lutar pelos filisteus. Aí o que aconteceu? Davi, volta para tua casa. Davi nesse momento estava morando num lugar chamado Ziclag. Volta para tua casa, que você não vai lutar, então vai descansar. Davi falou, opa, estou de folga, estou de boa. Acho que ele, se tivesse WhatsApp, ele ia mandar um WhatsApp para a mulher dele e falar assim, prepara o filme Netflix, que nós vamos comer uma pipoca agora e vamos assistir Netflix. Né? A Bíblia fala que Davi, quando chegou em Ziclag, quando ele chegou, ele já viu fumaça, e de repente ele entra na cidade, tudo queimado, chega em casa, cadê as mulheres? Tinham sido levadas. A casa é uma passa, estou brincando. Estou brincando, hoje é dia das mães. Você sabe, eu até falei esse dia, você sabe por que Jesus permitiu que uma mulher visse primeiro que ele tinha ressuscitado? Porque ele sabia que a notícia seria dada. Se ele falar para os homens eram mais. As mulheres, eu estou brincando, não vou parar de provocar as mulheres, senão vai levantar a Associação Defensora das Mulheres e eu serei processado, não quero ser processado. Davi chega em casa, agora voltando, Davi chega em casa, mulheres levadas, tudo levado, perdeu tudo. Ele fala, Deus me livrou lá, acabou de me dar um livramento, agora piorou a minha situação. Quem aqui já viveu isso? Parece que quando está melhorando, piora. Levanta a mão, pastor, quando está melhorando, piora. E agora? Davi, a pressão estava tão grande na vida dele, que nesse momento, sabe o que ele fez? Começou a chorar. A Bíblia fala que ele ajoelhou, e chorou. E quando pensava que ia parar, chorava mais. Sabe o que começou a acontecer? O cara começou a chorar, e não parava de chorar, até os liderados dele começaram a falar, será que é Davi mesmo esse cara? Será que é aquele lá que Deus falou que vai ser rei? Porque por mais que Davi tenha passado todas as dificuldades, aqueles que Deus colocou para andar com Davi, estavam com Davi. Mas no momento que Davi se entrega à situação, no momento que ele chora, tudo bem, perdeu tudo, estava difícil a situação. Mas um Deus que fez ele, uma vez, derrubar um gigante, será que não poderia novamente vir e trazer um livramento para ele? Mas ele estava tão ali envolvido por aquela luta, ele estava tão envolvido por aquele problema. Ele já estava, sabe quando o copo transborda? Você passa uma coisa, não chora. Você passa outra coisa, não chora. Você passa outra coisa, você é forte. Mas chega uma hora que você fala, não dá mais. Agora eu vou chorar tudo que eu não chorei. E aí então Davi não parava de chorar. Os liderados de Davi começaram a pensar em apedrejar ele. Vamos apedrejar ele, já está morto, ele não serve para ser nosso líder. Olha como o homem é ingrato, né? E aí Davi, quando percebe, o conselheiro de Davi falou assim, Davi, tudo bem, a gente entende o seu momento, a gente entende que você está chorando, só que assim, você não pode se entregar, você tem que se levantar.
Você tem que se levantar porque o povo está pensando em te apedrejar. E aí, o que vai acontecer? Você vai perder sua vida. Sabe por quê, irmãos? Ninguém tem dó de ninguém. Isso que eu vou falar para você. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, ninguém tem dó de ninguém. Irmão, se alguém te ver fraco, caído, é capaz de chutar mais ainda para você ficar mais fraco. Por isso que a gente não pode ficar contando problema para qualquer pessoa, sabia disso? Tem gente que escuta o teu problema e faz questão de dizer assim, Deus proverá. Deus proverá na sua vida. Não vai te ajudar. Não vai ficar com dó de você. Não adianta dar de vítima. Ai, pastor, tu está dando errado na minha vida, estou igual Davi, estou chorando. Para ver se alguém me liga. Ninguém me ligou. Nem no grupo dos pedidos de oração. Ninguém mandou um coraçãozinho para mim. Não vai mandar. Porque os homens são cruéis. Nós estamos vivendo um tempo onde não adianta. Irmãos, a dificuldade está para todo mundo. Só de viver em São Paulo, nós somos heróis. Só de viver na crise econômica que nós estamos vivendo e ainda ter comida na mesa, nós somos heróis. A dificuldade que nós estamos enfrentando não é só nossa. Por isso que Deus falou para Elias, tem 7.000 joelhos que ainda não se dobraram, Elias, levanta, não é só você que está passando isso não. Não é só você que tem que acordar cedo para ir trabalhar não. Não é só você que às vezes tem que comer rápido porque não tem ninguém para cobrir tua folga não. Não é só ninguém, não é só você que às vezes fica com medo de ser cortado, de perder o trabalho que você tem, que é a única coisa que faz você sustentar a tua casa. Você não é o único desempregado não. Amém? Você não é o único. Aliás, quem está desempregado aqui? Levanta a mão. 1, 2, 3. Vocês não estão desempregados. Vocês estão temporariamente disponíveis para o mercado. Então, quem está desempregado aí? Não está. Levanta a sua mão e fala, eu estou temporariamente disponível para o mercado. E é assim que acontece, irmão. Do limão faz uma limonada. Porque se o diabo vê você se vitimizando, ele vai passar por cima. Se ele tiver uma ação para cima de você e você abraçar o golpe, ele vai vir com os 2 pés no peito, ele não vai ter dó. A Bíblia fala em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele vem mesmo para roubar, matar e destruir. Entendeu? Então é o seguinte, servo de Deus não pode assimilar o golpe, tem que se levantar e reagir. E eu declaro em nome de Jesus, não importa a situação que você está passando, hoje você vai sair daqui para reagir. Davi falou, epa, eu sou Davi, filho de Jessé, que derrubou Golias, que Deus tem me guardado de Saul, que era para eu ter morrido já. Então se eu não morri, eu vou me levantar, porque os amalequitas roubaram tudo que eu tenho e levaram até as minhas mulheres, mas eu vou indo atrás hoje, e vou trazer tudo de volta em nome de Jesus. E a Bíblia fala que ele pede a estola sacerdotal. Sabe o que era a estola sacerdotal? Era a direção de Deus para o sacerdote. Quando o sacerdote queria saber a vontade de Deus, ele pegava a estola sacerdotal, orava e pedia para Deus dar a direção. Davi era demais, porque Davi ele foi rei, ele foi profeta, que ele falou de coisas que à frente do tempo dele, e ele foi sacerdote, porque ele 2 vezes ele mostra que ele tinha unção de sacerdote. Uma quando ele entrou no templo dos sacerdotes israelitas e comeu, estava com fome, e Deus permitiu que ele comesse do pão da proposição. E a segunda, quando ele pega a estola sacerdotal, que só o sacerdote podia fazer isso, mas ele tinha essa unção porque Deus colocou na vida dele, e ele fala, me dá a estola sacerdotal. Ele pega a estola sacerdotal e ele faz o pedido, Deus, por favor, eu sei que não tem como voltar atrás, já aconteceu tudo isso na minha vida, eu não estava aqui para impedir, mas assim, Senhor, se o Senhor falar que eu posso ir atrás, eu vou alcançar, eu vou me levantar e eu vou atrás, apesar de já fazer 3 dias que eles já roubaram, vai ser muito difícil encontrar, mas se o Senhor falar que eu vou encontrar, eu vou encontrar. E aí Deus fala assim, sabe o que Deus fala? Opa! Agora sim, esse é o Davi que eu conheço, que está na dificuldade, mas está buscando a minha direção e crendo em mim. Essa é a fulana que eu conheço, que estava mal, mas essa semana começou a jejuar os 21 dias e crê que eu vou agir. Mas esse aí, que está sem o pão na mesa, mas ele está dando oferta mesmo assim, que está com o salário dele está pequeno, mas ele é fiel no pouco, esse aí que eu vou abençoar.
Aí o Senhor fala: vai, meu servo, porque você vai alcançar e tudo você vai trazer de volta. A palavra fala que Davi fala: seguinte, todo mundo toma um susto. O cara estava chorando? Estava chorando. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu estava chorando. Agora eu estou de pé, meu irmão. E é o seguinte, eu vou para cima. E aí Davi fala: agora prepara o exército que nós vamos atrás. Aí os outros que ficaram incrédulos. Enquanto Davi estava incrédulo, todo mundo estava bem. Na hora que Davi falou: vamos, eles falaram: como assim vamos? Não vai dar. E Davi falou: nós vamos atrás, que Deus falou que nós vamos alcançar e vamos trazer tudo de volta. Aí a Bíblia fala, irmãos, que eles foram atrás, encontraram um egípcio no caminho. A história fala que eles encontraram um egípcio, que os amalequitas, estava doente o cara, os amalequitas jogaram o cara, deixaram o cara para o meio do caminho, que estava doente, acharam que o cara ia morrer. Na verdade, aquele cara foi o instrumento que Deus usou para falar o caminho que eles seguiram para Davi alcançar os amalequitas. E ele deu o caminho. Davi chegou lá em cima de um monte, a Bíblia fala, e lá embaixo ele conseguiu ver os amalequitas fazendo festa com aquilo que tinha roubado dele, fazendo festa com o ouro dele, com a prata dele, com as conquistas dele, com os animais dele, com as mulheres dele. E Davi falou: é agora, vamos acabar com a festa do inimigo hoje. E eles desceram no arraial, sem os amalequitas perceberem, à noite. E eles foram e enfrentaram os amalequitas, venceram, porque a amalequita era um povo traiçoeiro, um povo fraco, um povo que só pegava por trás, um povo que só vinha traiçoeiramente. Isso eles fizeram, não foi uma vez não, eles fizeram lá quando o povo de Israel saiu do Egito, da escravidão. Eles assaltaram o povo de Israel, tipo pirata do deserto. Eles assaltaram os israelitas. Por isso que Deus, quando ungiu Saul, falou para ele: vai lá, acaba com os amalequitas. Eles mataram mulheres israelitas, eles mataram crianças israelitas, e agora queriam roubar o servo de Deus. Davi falou: não, hoje acaba a festa dos amalequitas. Levanta a tua mão e fala assim: hoje vai acabar a festa dos amalequitas na minha vida. Sabe o que o Senhor está falando? Aquilo que o diabo te roubou e estava fazendo festa com aquilo que era teu, hoje Deus vai te mostrar o caminho para que você possa reagir. E o diabo sabe que vai acabar a festa dele em nome de Jesus. Vai acabar a festa do diabo. A Bíblia fala que ele vai, reconquista tudo, e ele vive ali uma restituição poderosa, volta com tudo que roubou e ainda volta com o despojo da batalha. Sabe o que é despojo da batalha? Quando você ia para uma batalha e vencia o inimigo, você recuperava o que era seu e ainda o que era dele era seu agora. Ele volta com o dobro do que ele perdeu. Amém? Por quê? Porque no momento que ele se entregou, Deus não podia fazer nada, porque Deus ele não vai atender vítima. Mas quando ele se levantou e falou: Deus, eu estou aqui, eu perdi, mas eu estou preparado para viver algo novo na minha vida. Eu estou preparado para receber uma direção nova na minha vida. Eu estou preparado para recomeçar do zero. Se o diabo achou que ele ia me matar, ele está enganado. Eu não vou desistir em nome de Jesus, porque Deus não me ungiu para desistir. Eu me levanto hoje, eu reajo hoje em nome de Jesus. Deus está levantando pessoas aqui que estavam como Elias, que estavam como Davi, chorando, algumas estavam na caverna, e está hoje falando: você foi chamado nessa noite aqui para reagir. Essa semana você vai reagir, em nome de Jesus. E aí você vai começar, ainda que seja trabalho de formiguinha, você vai reagir. Ainda que você dê um passo por dia, você vai reagir. Ah, pastor, mas eu estou doente, irmão. Então para de declarar essa doença. Fala: eu sou curado em nome de Jesus. Não adianta você ficar declarando doença. Sabia que a palavra tem poder? Eu sou doente. Você não é doente. Eu sou curado. Eu posso estar passando por um momento de enfermidade, mas eu sou curado. Essa enfermidade não é minha, eu não nasci com ela. O Senhor me cura em nome de Jesus. Pelas pisaduras do Senhor Jesus eu sou sarado. Amém? Ah, eu sou vitorioso. Deus abriu a janela dos céus na minha vida financeira e profissional. Aleluia, eu sou próspero. Você tem coragem de falar isso? Os religiosos não falam. Os religiosos falam que é pecado. Mas eu posso abrir a minha boca e falar: eu sou próspero. E não precisa ter dinheiro para ser próspero. Aleluia, amém? Isaías 55 diz assim: vinde comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Ou seja, o Senhor está falando que não tem preço. Falar que é próspero não tem preço. Você atrai aquilo que você fala. Então ainda que você não tenha hoje, você vai falar, e aí vai te alcançar a prosperidade do Senhor em nome de Jesus. Quem está com a carteira vazia aí? Só tem documento.
Está com a carteira vazia? A carteira vazia é uma ótima oportunidade para Deus encher. Amém? Então eu profetizo em nome de Jesus, irmão, você vai reagir. Os grandes empreendedores que existem faliram pelo menos 2 vezes. Por que você é mais bonitinho e bonitinha? Faliu uma vez? Amém, aprendi. Sou mestre formado MBA em falência. Agora, irmão, não tem como. Já errou uma vez, não vai errar 2. Você já está expert na situação. Aquilo que não mata, fortalece. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, aquilo que não te matou, te fortaleceu. Quantas vezes, quem aqui já pensou que ia morrer, não morreu? Oh, irmão, então por que você acha que, como Deus não vai cumprir as promessas que Ele tem na tua vida? Ah, não sei quem me traiu, vou morrer. No outro dia, não é que eu acordei? Glória a Deus. Então, ou seja, Deus me deu um ar novo, Deus me deu uma oportunidade nova, Deus colocou pessoas do meu lado para me ajudar, Deus me deu uma igreja para orar junto comigo, para jejuar junto comigo, Deus me deu irmãs na intercessão para vir na segunda-feira orar, só elas que vieram mesmo, cadê o resto que não veio? Só a graça, mas oramos por todo mundo. Ou seja, irmão, nós temos a faca e o queijo na mão. Uma vez eu estava num culto, para terminar, uma vez eu estava num culto, Deus mostrou na mão do pastor, não façam isso, tá? Inclusive ter revelação com o pastor é complicado, porque o pastor está conectado com Deus, se você falar besteira, aí ele vai falar, talvez ele não vai falar para você falou besteira, mas vai ficar um grilo ali, né? Aquele silêncio. Aí eu cheguei, Deus mostrou na mão do pastor uma faca e um queijo. Falei, será que ele é mineiro? Terminou o culto, eu fui lá atrás, falei, ô pastor, na época eu era novo na igreja, ô pastor, ele, ô meu querido, ele usava óculos, ô meu querido, aí eu falei assim, tinha uma visão com o senhor, eu posso contar? Aí ele falou, pode contar. Eu falei, eu vi uma faca e o queijo. Aí ele falou, então vamos cortar o queijo e vamos comer. Incrédulo, né, esse pastor, né? Sabe o que Deus está querendo dizer para ele? Que a bênção estava na mão dele, era só ele usufruir do que Deus estava dando. E hoje o Senhor está falando a mesma coisa aqui para mim. Você está com a faca e o queijo na mão. Então, ó, corta e come e seja abençoado e seja feliz. Viva uma vida abençoada. Você é mais do que você pensa que é. Você tem mais valor do que você pensa que tem. O diabo está na tua frente, porque eu aprendi assim com esse pastor, o Oclinhos. Ele falava assim, o diabo é o grande trombeteiro da bênção. Quando o diabo começa a tocar muita trombeta, e vem muita luta, e vem muita adversidade, é porque ele já sabe que você está pertinho de ser abençoado. Então hoje, se a trombeta do inferno está tocando a teu respeito, significa que a tua bênção está muito perto, e esse é o tempo para você reagir. E o anjo que tocou em Elias, e falou, come, bebe, e corre. Porque o teu caminho ainda é muito longo. Elias, 2 vezes, o anjo falou com ele, acho que ele achou que era sonho e dormiu de novo. Aí o anjo acordou ele de novo e falou assim, Elias, acorda, come, bebe, que tem um caminho longo. Você vai ungir Azael, você vai ungir Jeú, que é o Jeú que vai matar Jezabel, essa que está com medo que ela vai te matar, ele vai matar ela, que Deus vai levantar ele para fazer justiça. Na verdade ele nem vai matar, na verdade ele vai assustar, ela vai cair da janela, e ela vai morrer, vão vir cães e vão comer o corpo dela inteirinho, o osso e tudo. Vão morrer o osso dela, os cães. Por tudo que ela fez de errado, pela idolatria que ela realizou em Israel, pelas ameaças, pelos profetas que ela matou do Senhor, ela vai sofrer essa morte, para que todo mundo possa ter temor de Deus, e que a justiça de Deus, ela pode até demorar, porque Deus é misericordioso, mas só que ela chega, e quando ela chega, a justiça é feita. Então Elias, levanta, se ainda você vai ungir um outro profeta no seu lugar, que vai se chamar Eliseu, ele vai ter porção dobrada do teu espírito. O cara querendo morrer, e ele ainda tinha uma unção para derramar, dobrada, que Eliseu ia receber, aleluia, amém? E aí sabe qual foi o final de Elias? Ele não morre. A Bíblia fala que vem uma carruagem de fogo, e arrebata ele e leva ele para o céu. Ele estava com medo de morrer, porque a mulher falou que ia matar ele, nem morrer, ele morreu. Ou seja, aquilo que o diabo fala tanto, você tem tanto medo, não vai acontecer em nome de Jesus, porque você tem um Senhor que te guarda. A Bíblia fala que o guarda de Israel não dorme, não cochila e não tosqueneja, ele cuida de nós, em todo o momento, não tem folga no céu, em todo momento,
Ele está trabalhando por nós. Nunca se viu e ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor em nome de Jesus.